A A24 tem se tornado a produtora mais adorada entre os nerdola fãs de cinema. E eu faço parte desse grupo que ama ela. Nesses últimos anos, mais e mais, eles têm conseguido fazer a diferença. Eles fazem o trabalho de trazer diretores para produzirem filmes de médio orçamento que estão tão em falta na indústria atualmente. O cinema de terror mesmo tem sido muito beneficiado pela A24. Finalmente a gente saiu daquela onda de filme sobrenatural ruim e o terror psicológico tem ganhado mais espaço no mainstream. Agora a gente pode ter filmes como A Bruxa, Hereditário, O Farol, Midsommar, Swiss Army Man, A Lenda do Cavaleiro Verde e Ex Machina, sendo esse uma excelente ficção científica. Com o advento das revistas pulps, o crescimento das grandes metrópoles dos Estados Unidos, o medo gerado pela Guerra Fria e o desenvolvimento vertiginoso da tecnologia que a gente teve no início à metade do século XX, o imaginário sonhador da classe média trabalhadora da época não poderia estar menos infestada de carros voadores, arranha-céus gigantescos, robôs, ciborgues e inteligências artificiais, sendo Isaac Asimov o maior e mais importante autor do gênero, o cara que criou as leis da robótica e imaginava um futuro muito mais tranquilo do que o que as distopias previam. E Ex Machina é um ótimo estudo sobre inteligência artificial, hard science fiction e as questões que cada vez mais vão assolar a humanidade. Na trama, Caleb é encarregado por Nathan de fazer um teste de Turing. Teste esse que, se fosse concluído com resultados positivos, concluiria de que Ava era um sucesso ou um fracasso. Diria se ela pensa além de uma programação, se ela se libertou das amarras de ser artificial. A Ava é maravilhosamente afável e cativante, com toda a sua curiosidade, vontade de analisar, experienciar, conhecer, comparável de um humano. É apaixonante. Aliás, enquanto eu assistia fazendo anotações, eu me pegava em uma situação parecida com a do personagem principal, Caleb, de contemplar e analisar as ações dessa IA tão minimamente pensadas e fabricadas para se parecerem humanas de forma quase aficionada e confusa. Todas suas interações, conversas e ações são apresentadas no filme de uma forma que não só o Caleb, como você, pense se ela realmente passou no teste de Turing e se suas ações e reações são condizentes, junto de todas as discussões apresentadas pela obra. Diferente de filmes como O Coringa, que só apresenta discussões, Ex Machina discute e tenta dar várias soluções a elas, para que ainda assim o espectador possa tirar suas conclusões. E do pouco que eu comentei, mostra um fator que me fascina. A obra inteira se apoia nas suas discussões. Por seu orçamento mais modesto, digamos, o filme não se foca em lutas, e os efeitos especiais estão lá para deixar as IAs mais críveis, não para explosões ou algo do tipo. É uma obra mais intimista que foca mais nas reações e interações, essas que geram questões formidáveis à mesa. Sensualidade, do latim sensualitas. A sensualidade não é só muito importante para a reprodução, mas com o desenvolvimento da nossa espécie, ela se tornou parte da cultura, seja mais ou menos. E nos últimos tempos, para ser sincero, no último século, a sensualidade e sexualidade têm se tornado um produto. E aqui eu não tô falando de arte, de como a beleza da sensualidade é exposta na arte com pinturas, quadrinhos, filmes. Não, aqui eu falo de produto mesmo, da plastificação de algo que faz parte da vida de todo mundo, dessa coisa que todo ser vivo experiencia, sensualidade. Como eu disse anteriormente, a Ava é apaixonante, não só por questões como sua curiosidade e vontade de analisar, como por sua sensualidade. Quando confrontado por Caleb, Nathan explica que para alcançar tal perfeição almejada em Ava, o sexo era só mais um aspecto nessa paleta que era ser vivo, e que mais do que justo seria dela apresentar e poder experienciar tal aspecto. Não só por um simples divertimento, por alguma ideia filosófica que superestima o sexo, mas apenas por ser algo humano. E realmente, se ela realmente tivesse atribuído os sentimentos ao Caleb, só seria provado que sim, caso passasse no teste. Era sim ou não. Amor, do latim amare. Amor, se eu já tive tanta dificuldade pra falar de amizade no vídeo de Koyo no Katachi, não vai ser aqui que eu vou ir bem. Mas bom, acho que todo mundo já esteve com um sentimento. E eu não digo só de uma forma romântica, de qualquer forma. Alguns dias depois que a experiência havia começado, o Caleb percebe uma possível atração de Ava por ele, que condizentemente se sente apreensivo e tentado a ser recíproco, já que ele também desenvolveu algo pela IA. Suas conversas eram
sobre ela, sobre ele, sobre como viam o mundo, o que almejavam e a natureza de Ava. Com conversas tão intimistas e uma inteligência tão avançada quanto a de Ava, era de se esperar que fosse criado um laço com o primeiro ser que não fosse o seu criador, Yakyoko. Essa que é uma personagem apresentada como empregada que mais tarde é mostrada como um protótipo anterior da Ava. Com Caleb se aproximando e criando sentimentos pela Ava, era inevitável que ele se preocupasse com a vida dela. Morte, do latim mors, mortis. Morte é algo que culturas tratam de uma forma diferente, e dá pra se dizer que a forma que a nossa atual cultura ocidental trata ela é não tratando. Por isso, cada vez mais e mais pessoas sentem medo e existe uma certa ansiedade com ela, que eu também faço parte. 2020 e 2021 foi uma época que todo mundo mais do que nunca teve que encarar de uma forma ou de outra a morte. Ninguém quer morrer. E se você quer, na verdade, você só quer o fim do seu sofrimento. No fim do experimento, tendo passado ou não, Ava seria trocada, sendo para uma IA final, assim encerrando os protótipos, ou só por mais um que tentasse a perfeição. O que significaria que Nathan teria de reiniciar a IA de Ava, o que também significaria que ela morreria junto de seus sentimentos sobre Caleb. Mas isso é realmente grande coisa? Antes de tudo, a Ava é uma inteligência artificial. Ela não é orgânica, viva. A gente não sabe o quanto ela pensa por si própria ou apenas segue sua programação. É o grande problema de humanizarmos tecnologia. É uma linha tão tênue entre consciente e programável que talvez sempre haja essa dúvida. Chega um momento em que Caleb duvida da sua própria condição humana, que talvez essa seja a maior prova de sua humanidade. Os seres humanos, desde os grandes filósofos a você no seu quarto numa madrugada com um penso logo existo, sempre questionaram a sua existência, consciência e autonomia, junto de sua posição na sociedade. Mas você vê a Ava nessa posição, ela tem curiosidade, pensa em experienciar, analisar e conhecer, mas é uma visão muito diferente. Do lado de fora, ela não entende o suficiente para fazer parte, sendo essa a maior prova de artificialidade. Porém, ainda assim, ela luta e faz de tudo para se manter viva. Traição tem a mesma origem da palavra tradição, do latim traditore, ou pelo menos o que o Google Tradutor tá dizendo, proditio. Por que eu tô falando tudo isso? É pra parecer mais inteligente? E por que eu tô tendo esse monólogo? Parece até que eu tô traindo algo. Durante todo o longa, a Ava demonstra seus sentimentos a Caleb e demoniza Nathan, o que cria diversas dúvidas e inseguranças quanto ao criador da IA. Nesse impasse de paixão e medo, Caleb tenta ajudar a Ava a fugir, e mesmo sendo bem sucedido, a inteligência artificial mata Nathan e friamente deixa seu salvador preso pra morte. Com esse plot twist, só resta a dúvida do porquê ela fez isso. Todo ser vivo tem como preset, como programado na nossa biologia, se manter vivo. Não existe nada mais humano que o medo pela sua segurança, questionar essa sua essência e querer explorar, conhecer, desenvolver sua existência. E isso se reflete na Ava. Talvez ela tenha passado no teste de Turing, já que quando ela mata o Nathan, é só ela tentando manter a sua existência, sair de lá e conhecer o mundo, mas prendeu o Caleb. No filme a gente tem essa cena em que finalmente ela faz perguntas, em que ele tinha que ser totalmente sincero. Caso não, ela saberia. Pergunta vai, pergunta vem, e ela pergunta: você se considera bom? E ele reluta. Mas no fim diz que sim. O que é completamente compreensível. Você é bom? Você sabe responder essa pergunta? Eu sei que não. E se você acha que sim, é porque você ainda não pensou bem nessa pergunta. Então para ela, uma inteligência artificial que ainda tá conhecendo o outro, essa seja uma pergunta crucial, que a resposta também a responde se ela deve confiar nele. E relutando, ela teria identificado a dúvida nele. Ou talvez ele realmente estaria mentindo. Talvez ele não saiba se ele é bom ou não. Mas isso não importa pra ela. Arriscar num momento crucial como aquele poderia significar o fim. Ex Machina mostra várias facetas da inteligência artificial e da mente humana, ao mesmo tempo que o filme se propõe em tratar de leis da robótica, testes de Turing e a artificialidade daquele ser. O filme consegue tratar da nossa humanidade, dos nossos medos e essências, do que nos faz humanos. Isso é o porquê Ex Machina é genial no que se propõe a ser.